Oi, people! E aí? Como é que nós estamos? Oi, Eliana, bem-vinda. Oi, Thiago. Oi, Ana. Beatriz! Mua! Nega, eu quero tanto te ver. Nossa, quero saber das tuas novidades. Oi, Giza. Oi, Solane, Vini. Oi, Gabi, saudades. Oi, Carla. Meu Deus, quanta gente linda. Oi, Carlinha. Oi, Eli. Sabe que esses dias teve uma lembrança nossa da palestra que tu fosse lá no escritório? Oi, Herman, bem-vindo, bem-vindo. Deixa eu ir acenando aqui pra gente. Boa tarde, deixa eu colocar o nosso tema de hoje. Deixa eu colocar aqui. Oi, Julie! Gal, tempero da família. Oi, Rosinete. Beijo, saudades. Saudade também, super inesquecível. Oi, Thelma. Então, people, deixa eu colocar o nosso corpos de ação. O nosso tema hoje, deixa eu ver como é que eu vou fixar aqui. É amplo, né? Corpos de ação, o que isso quer dizer? Mas, muito bem. Oi, Rosane. Oi, Angélica. Clínica Psicologia Transpessoal, muito bem. People, como é que foi a semana por aqui? Semana terminando cheia de sol, que coisa maravilhosa. Até abrir as janelas aqui para o sol fazer essa luz maravilhosa. Muito bem. Oi, Luana. Então, eu quero começar compartilhando as boas notícias e também perguntar pra gente, né? Qual que é a boa notícia da semana? O que de bom tá acontecendo com a gente, né? Tem uma pergunta que eu gosto muito de início de reuniões, assim, que é o que é bom e novo, né? O que tem acontecido que é bom e é uma novidade. E... Ai, gente, tanta gente linda, dá vontade de ficar só dando um oi aqui. Oi, Marta. Beijo, beijo. Oi, Júlio. E o que é bom e novo é o que eu gostaria de compartilhar com a gente. Eu acabei de voltar da consulta do pré-natal do Valentim, né? E hoje a gente completa 26 semanas, então semana que vem, na sexta-feira, são 27 semanas, então vai ser um dia iluminado do número 27, então da minha sorte aqui, né? E tá tudo bem, né? Ele é uma criança bastante grande e até o médico falou, ele é grandão tipo tu, né? E a gente fica muito curioso pra ver o focinho, assim, né? Ai, gente do céu, quanta curiosidade. Só que algumas coisas aconteceram, especialmente na última consulta de pré-natal até essa, com a questão de saber que o Valentim é uma criança grande e aquilo levantou a possibilidade de, eventualmente, eu estar desenvolvendo uma diabetes gestacional. Toda vez que a gente faz uma análise sobre um resultado que a gente tem na vida, sabe o que passa na minha cabeça? Que a gente tem, pelo menos, para a gente conversar hoje, 3 corpos de ação. O primeiro grande corpo de ação é o corpo físico, né? E como a gente trata ele. O segundo grande corpo de ação é o corpo das nossas emoções. Imagina que o corpo emocional não tem nem 100 anos de estudo, sabe? É uma coisa super e mega recente, mas já mega respeitado. Quantas linhas de pesquisa se desenvolveram a partir disso, além da medicina para o corpo físico, a psicologia, né, para o corpo emocional e outras tantas frentes que se desenvolveram a partir disso. E o terceiro corpo, que eu considero que é o corpo das nossas relações, é o nosso corpo de energia, o nosso corpo de influências, né? E quando essa história da diabetes gestacional apareceu, eu falei, nossa, mas isso é muito estranho, porque eu me alimento direitinho, né? Mas eu vinha de um tempo sem treino nenhum, assim. Eu quebrei o pé, aí pandemia, aí uma preguicinha, né? E aí eu tava bastante tempo sem fazer nenhum exercício. Então, quando eu fui pegar os meus resultados dos exames, não tinha ainda nenhuma possibilidade, não tinha assim, a minha glicose estava alta ou não. Tava boa, tava baixa, tava normal nos exames antes de haver essa suspeita, né? Só que o ferro, né, e a ferritina lá, que é uma coisa bem importante para nossa disposição, assim como a vitamina B12 e a vitamina D, tava com aqueles índices bem baixinhos. E aí, o médico e a nutricionista sugeriram que eu fizesse uma reposição para além da suplementação
oral, né? Porque a gente sempre suplementa, né? Ou a gente tá tomando ômega 3, ou eu tava tomando ácido fólico e as suplementações todas complexas pro processo da gravidez, e eu sempre fiz isso na minha vida também. E aí, o que acontece? Mesmo suplementando durante praticamente um semestre, vitamina B12 não deu efeito nenhum, ferro não mudou nada e vitamina D melhorou um pouquinho. Até que a sugestão foi a seguinte: Vanessa, tu tens que fazer, para tu melhorares isso, o ferro injetável e a injeção de vitamina B12. Nem todo mundo sabe, mas até o Pretinho nascer, eu sempre tive muita dificuldade de tomar injeção, de tirar sangue, e dificuldade real, assim, do tipo passar mal, desmaiar. E depois do nascimento do João Ricardo, isso desmistificou um pouquinho. Só que no meu outro pré-natal, eu estava com as reservas de ferro esgotadas já. Então eu estava pré-anêmica, estava super cansada, né? Só que eu sempre tive o mesmo índice de ferro desde pequena. Então eu sempre fui, desde novinha mesmo, adolescente, assim. Sempre tive pouco ferro na veia, sabe? E aí eu falei, bom, aí a médica, quando eu fiz o pré-natal do João Ricardo, disse o seguinte: Vanessa, tu tens que fazer ferro injetável. Eu falei, não faço. E aí eu vi que meu comportamento ali foi um comportamento mega criança, né? Hoje eu avalio dessa forma, porque era uma coisa meio séria, né? Eu precisava levar em consideração que eu não tinha reserva para fazer direito todo o movimento final da minha própria gravidez, mas que deu tudo certo. E dessa vez eu decidi que eu faria a reposição de ferro e de vitamina B12, mesmo que eu tivesse que levar a injeção e colocar o ferro na veia durante 30 minutos. E eu estou dizendo tudo isso sobre coisas tão, assim, matemáticas, né? Do tipo ferro, vitamina B12, vitamina D. Porque esse, para mim, foi um ano, e nós estamos compartilhando há bastante tempo, um ano que acessa um pouco mais da nossa resistência para fazer alguma coisa por nós, né? Eu acredito que nem todo mundo está dando conta de fazer todos os exercícios, ou suplementar a contento, ou se alimentando maravilhosamente bem. E eu vinha me sentindo bastante entristecida ultimamente, assim, mais cansada, mais, não quero fazer nada. Depois que eu fiz a suplementação, e aí então eu estou voltando do nosso pré-natal, com a minha curva glicêmica linda, redonda, né? Palavras da minha nutricionista, curva glicêmica linda. Então não estou nem próxima de ter diabetes gestacional, com meu ferro suplementado pela primeira vez no meu histórico de vida, e com os índices de vitamina B12 e vitamina D bonitos. E de sexta-feira para hoje, eu me exercitei 5 vezes já. Eu fui à academia, eu levei o João Ricardo caminhando, eu fui a todos os compromissos que eu tinha próximo da minha casa caminhando. Estou com roupa de academia agora, porque a gente foi até o médico caminhando, voltamos caminhando. E para mim, muitas das coisas que a gente tenta fazer pelo nosso corpo, às vezes a gente até se alimenta direitinho, e suplementa de alguma forma bem, mas faltando um esforço extra, né? A gente acaba virando o nosso jogo quando prioriza fazer aquilo que todo mundo insiste pra gente que a gente deve fazer, né? Então eu pensei, cara, faz todo sentido, porque sempre gostei de exercício físico, óbvio, né? Mas é impressionante o quanto nós estamos tão próximos do nosso sentimento de felicidade quando em um treino, em uma caminhada, em realmente uma ação simples na direção do nosso autocuidado, como isso pode modificar todas as nossas estruturas. E hoje o meu convite pra gente, na nossa reflexão, é um convite que eu acho que eu nunca fiz, é de fazer uma revisão e um check-up de saúde e enfrentar as dificuldades que eventualmente apareçam para que a gente possa suplementar de verdade, sabe? Para a gente aproveitar que o sol está saindo, para a gente conseguir desfrutar das coisas mais legais das nossas vidas com mais felicidade, com mais energia, que é de verdade como eu tenho me sentido. Às vezes, e assim, a gente falou dos 3 corpos de ação, né? Corpo físico, o corpo emocional e o corpo das relações, o corpo de energia. Eu, por perfil, por estilo, sempre levei muito mais em consideração o meu corpo de emoções, porque a minha área de estudo é o que eu gosto mais. Eu não sou nutri, eu não sou médica, nunca fui fera desses assuntos, sabe? Sempre gostei de esportes, isso é uma coisa dessa orientação do corpo físico. Mas é muito importante uma visão ampla, sabe?
Isso porque eu venho percebendo que não só os índices de depressão, os estados deprimidos efetivamente estão cada vez mais comuns entre nós. E às vezes não é só o corpo emocional, falta um pouco de ferro na veia, falta a gente suplementar nossas vitaminas para respeitar que esse corpo é a residência do nosso corpo emocional. E, lógico, no nosso segundo corpo, ter um acompanhamento de um terapeuta, um psiquiatra, um analista, um coach, um mentor, um consultor, qualquer que seja a pessoa que nos ajuda a pensar. Só que a gente fala disso toda sexta-feira, sabe? Toda sexta a gente fala, cara, como é importante compartilhar aquilo que a gente sente, né? Como é importante revisar a nossa biografia. E nem sempre no nosso estilo, porque a gente que se reúne aqui, né? Eu sei que a gente se parece, a gente tem um style de gostar de pensar as nossas emoções e resolver os nossos problemas e enfrentar o que é necessário. Eu sempre vi lógica na crise dos 40, sabe? Porque a crise dos 40 é uma grande crise de enfrentamento, né? De mudança, de busca pela verdadeira independência da alma. E isso se dá numa fase em que a gente ainda tem vício, em que a gente ainda tem saúde para os enfrentamentos. O grande suporte que a gente tem para fazer enfrentamentos emocionais passa pelo corpo físico. E por mais que isso seja evidente, eu que sempre amei essa área, só topei fazer a minha suplementação passando pelos meus medos agora, há 15, 20 dias. E eu não consigo fazer uma medida do quanto eu estou me sentindo disposta e feliz em comparação a como eu estava antes, um pouco mais apática e um pouco mais verde, sabe? Mais amareladinha, mais verdinha. Claro que também o tempo não ajudou nada, né, people? Nunca vi um inverno durar tanto tempo e romper com a minha primavera, né? Então, quando a gente fala dos corpos, a gente fala do corpo físico e de procurar uma visão ampla, né, do profissional que vai olhar os nossos exames e vai conseguir conduzir não só a uma rotina de alimentação, que a gente sabe o que a gente tem que comer para se alimentar bem, né? Mas as suplementações verdadeiras, porque nem sempre o nosso corpo está absorvendo todo o suplemento que a gente está tomando, como era o meu caso, né? E o corpo das emoções, a gente sempre fala dele, né? Essa busca por uma orientação extra e um espaço para pensar, né? E o terceiro corpo, que é o corpo das relações. A gente fala assim, poxa, já teve algum dia que a gente não estava tão feliz ou nós estávamos nos sentindo leves? Nos dois panoramas, muitas das vezes, a forma como a gente se sente sofre influência das pessoas com quem a gente convive. Agora há pouco, eu ainda não abri, mas eu recebi a mensagem de uma amiga de muitos anos que eu tenho e eu estava pensando nela ontem. Da mesma forma, ontem recebi mensagem da Regiane e hoje da Carlinha e eu pensei, gente, eu não falo com a Carlinha há um tempo e eu pensei nela, né? A felicidade dos nossos, assim como as suas angústias, impacta na forma como a gente encara as nossas escolhas. Então é sempre tão importante, tão fundamental fazer essa revisão de como estão as nossas relações e o quanto elas têm nos impactado para as nossas escolhas, para que no conjunto da soma dos três corpos de ação, a gente possa ter um resultado cada vez melhor, porque a gente vai sofrer influência de corpo físico bem trabalhado, bem suplementado, bem exercitado, mesmo que seja assim, vamos supor que a gente está em casa, agora nesse dia maravilhoso, e a distância da nossa casa para o nosso trabalho caminhando 3 quilômetros, 4 quilômetros. Coloca no Google Maps, assim. Que tal se a gente for caminhando e provar uma experiência diferente com relação a isso, né? E olhar coisas diferentes e conhecer o bairro de outra forma. Depois, gente, eu faço treinamentos praticamente todas as semanas, né? E continua sendo muito, muito baixo mesmo o índice, o número, a porcentagem de gente como a gente que procura ou tem na sua rotina alguém para ajudar a pensar. Isso continua me assustando, sabe? Porque eu faço esse movimento de buscar ajuda meio que naturalmente porque eu sempre fui angustiadinha, né? Mas quanto tempo a gente vai demorar para aceitar que o nosso ferro tá baixo? E eu penso, meu Deus, eu lembro de uma cena assim da escola, de às vezes eu querer correr mais do que eu dava conta fisicamente, de descobrir que eu sempre tive um estado meio pré-anêmico, olhar todo o meu gráfico de reserva de ferro e só com quase 40 anos eu aceitar fazer aquilo que eu precisava para me tratar. E eu sinto que esse meu comportamento, ele é o nosso, né? Porque tem coisas que muitas das pessoas que amam a gente insistem que a gente faça e a gente simplesmente não procura aquela ajuda.
E é em uma ajuda, em um treino, em um passo na direção do que a gente quer, do que a gente precisa fazer, que não necessariamente a gente quer, porque eu não queria fazer ferro injetável, né? Que pode transformar a nossa forma de enxergar as nossas vidas, né? Então, esse é um aspecto do raciocínio sobre aceitar os nossos resultados para poder modificá-los e entender que há caminhos que, mesmo que eles não pareçam tão naturais ao nosso estilo, que eles precisam ser tomados. Eu ainda comentei isso com o Ricardo, eu falei, poxa vida, né? No outro pré-natal, a médica me falou que eu precisava fazer o ferro injetável, né? E eu disse, não faço. Como se essa minha autonomia fosse me levar em algum lugar. E eu penso, poxa, quanto tempo a gente posterga algumas ações essenciais para a transformação das nossas vidas. E é uma coisa simples, é uma meia hora, é um caminhar de 2-3 quilômetros até o nosso trabalho. Então, por mais que eu sei que esse assunto é aquela coisa assim que a gente só fala disso, mas como eu tenho certeza que a gente é muito parecido, e por isso nós estamos aqui, por semelhança, né? Eu penso que talvez seja o momento da gente olhar mais de frente as coisas que a gente não pode negociar, porque a gente já cresceu. A nossa crise já é uma crise dos 40. A nossa crise já é uma crise, quando eu digo crise dos 40, a gente já está angustiado por uma mudança. E eu não sinto que a gente deve privilegiar hoje o nosso humor em detrimento do nosso valor, sabe? Porque muitas vezes a gente não vai querer fazer as coisas. Mas não é sobre o desejo, é sobre a necessidade, né? Eu lembro que o Júnior faleceu e uma semana depois eu tinha uma palestra para fazer. Eu já contei essa história pra gente, eu acho. E eu nem cogitei não ir. Se fosse levar em consideração o meu humor, a minha vontade, eu não queria fazer nada. Mas havia um valor sendo empreendido, né? Mesmo nos momentos mais tristes, a nossa alma e a nossa missão não se modificam, né? Então eu tinha que atuar com base no meu valor. E eu penso que, graças a Deus, a minha consciência sobre isso está de volta. E claro que é um cenário, né, turma? A gente, como o próprio médico falou hoje, ele falou, olha, é uma vitória de vários esforços. Nós temos a suplementação, tu começou a fazer o exercício, tu decidisse aceitar o tratamento, né? Para que tu pudesse ter resultados melhores do ponto de vista do teu hemograma lá e de dentro para fora. E agora é a manutenção disso. E a gente não pode abrir mão disso em função de um humor. Hoje eu não estou afim. Chega uma fase que a gente não tem mais isso sobre aquilo que é uma responsabilidade básica, né? Que é cuidar do nosso corpo, da nossa cabeça e das nossas relações. Sabendo o quanto isso influencia a gente, né? Deixa eu ver os nossos comentários. Quando eu tiro sangue, eu olho pro outro lado. Mas com certeza. Sem dúvida, né? Ai, Thelma, obrigada. Oi, Tânia. Oi, Fernando. Oi, Clarissa, tu vai estar no live? Tô sabendo, nega. Luz do sol é tudo. Quantas pessoas passando por essa falta de suplementos? Pouco se fala sobre e pouco se aceita. Eu também sinto assim, sabe, Fran? Oi, Cid. Me surpreende muito, porque eu acho que tem a ver com o nosso perfil. Essa é a minha primeira conclusão. É como se a gente preferisse falar de aspectos que a gente tem mais conhecimento, né? Então, se eu precisar falar sobre tristezas, ou luto, ou avanços, as alegrias, a raiva, que eu adoro falar, sobre os nossos medos, sobre as leituras voltadas para isso, né? Sobre as pendências, como foi o tema de ontem da NSC. Cara, a gente é muito mais fluente nisso, por gosto, por missão, por estilo. Mas, inclusive, existe uma nova linha de pesquisa da psicologia que trata de respeitar que muitas das influências que nós interpretamos como emocionais são de fato de origem física. Então a gente, eu lembro assim, eu descobri o poder da ocitocina quando o Pretinho nasceu. Eu tava em estado de graça, era uma coisa, e continuo, né, porque, meu Deus do céu, João Ricardo é estado de graça permanente, assim. Mas era uma sensação que eu não consigo explicar o que era, um amor, era Deus, sabe? E eu falei, cara, isso é hormônio. É só a gente fazer meia hora de bike ou uma caminhada debaixo de um sol maravilhoso disso, que a gente vai ver os hormônios trabalhando
para articular as nossas mudanças emocionais e os nossos enfrentamentos mais importantes, né? E talvez ultimamente a gente esteja confundindo um pouco a função do corpo, né? Em função da beleza, em função do desejo de ser de um jeito ou do outro, e perdendo um pouco dessa medida, né? Dessa justa medida entre o cuidar-se e o desfrutar das coisas da vida, né? E eu realmente penso que, por perfil, talvez a gente fale menos disso, sobre a questão da suplementação e dos enfrentamentos sobre isso, né? E não tendo esse conhecimento, a gente às vezes não acredita muito nele, ou porque sempre foi assim. Como eu comentei com a gente, eu sempre fui um estilo mais angustiada, eu sempre fui pré-anêmica, né? Então, assim, quando a gente se acostuma a conviver com um estilo, a gente acha que é como a gente é. E eu penso, e se na verdade eu não tiver que ser pré-anêmica, né? Se eu já tive anemia, enfim, né, uma ou outra vez durante a minha trajetória toda. E se eu puder conviver com outro perfil de saúde, se eu fizer o tratamento certo para a minha forma de viver, né? Será que eu posso ser de outra maneira? E se eu, na verdade, não quiser mais viver só com as minhas angústias e os meus mergulhos, e eu quiser aprender a desfrutar da vida? Como é que isso vai ser, né? Desfrutar mais da vida? Essa semana eu recebi uma homenagem muito linda, não sei se a gente acompanhou, mas eu estou assinando uma torta, um bolo de uma confeitaria chamada Amaral. E essa confeitaria da Joyce e da Jéssica, que são duas lindas, já quero ser sócia, né? E esse bolo, essa torta, eu falei pra Joyce, quando ela abriu, que eu queria ter um bolo que era igual o bolo do meu casamento. E é a coisa mais surpreendente do mundo, porque ele é de brigadeiro de capim-limão, de nozes caramelizadas, crocantes, e tem uma camada de damasco. E eu não sou uma pessoa muito damasqueira, assim. Eu acho que tem alguém aqui que ama damasco, né? Ninguém acorda pensando, vou comer damasco hoje. Não tem isso, né? Mas quando eu provei capim-limão com damasco, existiu uma química naquilo ali. É como se fosse uma poção mágica. A combinação das 3 camadas. Eu não acreditava naquilo que tinham inventado. E eu falei, eu preciso desse bolo no meu casamento. E aí eu passei pra Joyce isso, né? E eu pensei, nossa, eu que sempre gostei das coisas mais naturebas, preciso reconhecer que uma boa parte de mim ama também comer esses doces, né? E eu sinto que a gente vem vivendo uma realidade em que a gente não encontrou ainda a justa medida, em que a gente pode se dar um momento para desfrutar de um sabor novo, enquanto também se cuida. E eu sinto que essa quantidade de pressão sobre a nossa saúde tem evitado que a gente olhe a nossa saúde de forma ampla, sabe? Então, a gente se sente culpado ou pressionado diante dos prazeres, aquilo acaba se sobrepondo em todas as nossas escolhas. A gente não avalia profundamente aquilo que de fato está faltando e sente medo de desfrutar de algumas escolhas menos farinha de aveia, mais farinha de trigo, né? Para mim, essa sempre é uma coisa meio 80-20, assim, mas eu realmente acredito que a quantidade de informação que a gente recebe sobre como é ser saudável faz com que a gente perca a nossa autoanálise sobre como a gente se sente ou qual é o nosso próprio formato de saúde. O que eu necessito, o que eu preciso, o que eu sinto que quero e também o que eu estou disposta a fazer na direção de construir melhores resultados de qualidade de vida, sabe? Eu fiz uma live no domingo com a Amamos Lucy, com a doutora Lucimar, que é uma sexóloga, terapeuta sexual, psicóloga, genial, incrível, assim, ela é uma pessoa, sabe, fantástica de conversar. E ela disse assim, olha, a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, tem 4 pilares de saúde, tem 4 pilares para a qualidade de vida. A família, o trabalho, o lazer e o sexo. Uma coisa que me surpreende na experiência que eu tenho aqui em sala é que a gente olha bastante pouco, tanto para o aspecto da construção da harmonia no lar, então no pilar da família, e o investimento em hobbies, em lazer, em transformar
a nossa vida em uma vida que pratica coisas que trazem contentamento e felicidade. Na minha opinião, quando a gente fala da questão do lazer, a gente está falando diretamente da nossa saúde, além da questão do sexo ali que ela pontuou, com coisas impressionantes. Ela disse o seguinte: antigamente a quantidade de vezes que a gente fazia sexo por semana era 3, 4 vezes. Agora é uma vez a cada 15 dias, na média. E é o quarto pilar para a qualidade de vida, para a manutenção da longevidade, para se sentir bem. Isso por quê? Porque o pilar do trabalho, ou os nossos excessos, ou os atalhos na direção de sentir-se momentaneamente bem, tem afastado a nossa análise. Gente, eu não sei a gente aí em casa, mas eu tenho tido uma dificuldade de WhatsApp, de Instagram, dificuldade, assim, de querer olhar, sabe? Porque na hora em que a gente olha esse sol lá fora, ou começa a provar, talvez, do sentido mais íntimo do nosso corpo, né? Dos sentidos mesmo. Então aqui em casa tem um gramado simples, assim. E aí o Ricardo esses dias cortou a grama, né? E aí a hora que ele cortou deu aquele cheiro maravilhoso de grama cortada. E aí eu falei, ai, vou botar o pé descalço. Sabe aquela cena assim? Ai, colocar o pé descalço na grama. Aí hoje eu também fui levar o Pretinho a pé na escolinha de carrinho. Ele ama. E eu fui, levou 12 minutos para chegar na escolinha do Pretinho, caminhando. E aí tu vê movimento, vê beleza. Na volta a gente passou por dentro do shopping. E aí a gente vê o Natal daqui a pouco começando. Isso é tão mais interessante do ponto de vista real, né? Então, a minha tolerância a alguns movimentos tem sido menor, assim, dessa coisa mais internética e mais tecnológica, porque eu sinto que me prejudica. Olha só, eu decidi fazer um detox do sono, porque, por estilo, se deixar, eu fico trabalhando de madrugada. Minha cabeça é uma cabeça meio ativa. E eu e o Ricardo, a gente decidiu não levar mais nem o celular carregando para a cômoda do lado da cama. A gente começou a colocar o celular longe da cama. E desde então, a gente tem conseguido dormir super bem todas as noites. E assim, pra mim era meio raro eu dormir bem, sabe? Bem assim que eu digo, noite toda. Porque como o celular tá do lado, qualquer que seja a piscada que a gente dá, a gente pega o celular e começa a olhar. Aí a gente entra em tudo que é coisa. Se tá maratonando alguma série, entra na série que tá maratonando. Alguém é assim também aí? E eu falei, cara, eu preciso dormir bem. Eu tenho que aceitar que eu só vou conseguir, de fato, construir a melhor saúde que eu mereço se eu obedecer as coisas básicas, né? Se eu fizer bem o meu sono, me hidratar direitinho, fizer meu exercício, tudo que a gente já sabe, mas que a gente não executa porque às vezes não tomou ferro na veia. Porque a autoestima ainda precisa ser trabalhada em algum movimento mais voltado para o desenvolvimento do nosso melhor equilíbrio, né? Ou porque a gente precisa revisar as nossas relações e saber o quanto elas impactam nas nossas escolhas. Olha, quanta gente legal aqui. Oi, Alex. Oi, Alan. Tô falando de saúde aqui hoje. Oi, Lilian. Daqui a pouco tamo junto. Oi, Alexandra. Beijo de Portugal. Mua, mua. Portugal, que saudades de estar aí. Oi, Edilson sumido. É só pautar a nossa vida no caminho do meio, sem extremos. Né, Tânia? Agora, tem essa coisa, né? Tem muita gente da saúde aqui hoje, coincidência, Santana também, Paulo Ricardo, né? É que assim, o que na minha cabeça é a nossa maior dificuldade? A gente olha o nosso ritmo e estabelece que ele tem uma característica. Ou a gente é apressado ou a gente é devagar. E nem sempre a gente para um tempo para avaliar qual é o nosso ritmo. Como se, eu acredito hoje, como se existisse de fato uma grande necessidade de revisão de flow mesmo. Eu não tenho ritmo devagar ou rápido, eu tenho o meu próprio ritmo. E isso funciona para todas as coisas. Sabe o que mais me apaixonou quando eu fiz os meus primeiros cursos de formação na área de coaching, especificamente, assim? O que mais me apaixonou é que pela primeira vez eu tinha parado para construir a minha própria maneira de pensar as coisas. Isso é um exercício diário e o coaching trouxe isso provavelmente com a base filosófica. Porque na filosofia a gente aprende a pensar. E o pensar criticamente faz com que a gente consiga desbravar a nossa própria autenticidade, né? E ser autêntico demanda raciocínio, porque quando se apresenta uma teoria, essa teoria ela é uma teoria que está para o debate, né?
E eu sempre digo isso, é uma coisa que eu insisto entre nós, assim. Todo mestre que publica um tema, eu acredito que, como mestre, ele pretende um diálogo sobre aquele tema e não uma doutrina. Então, o que é um fundamento? O fundamento é eu me capacitar e eu aceitar que o pensar criticamente, muitas das vezes, vai avançar para as coisas que eu tinha como certas, mostrando que elas estão erradas. Ou que elas serviram durante um tempo como a verdade de ponta e que vai existir, a partir daquele pensar criticamente, uma nova verdade relativa de ponta. Então, para todas as coisas que a gente tem hoje como resultado, o nosso primeiro desafio é o desenvolver do nosso próprio pensar sobre aquele tema. O que não é fácil, é muito porta estreita. Olha comigo, pensa comigo. O que é melhor e mais fácil? O que é mais fácil? A gente quer, por exemplo, melhorar a nossa agenda e aprender a administrar o nosso tempo, né? Se a gente coloca no Google lá, administração do tempo, dicas, haverá algumas estratégias muito interessantes. Essas estratégias, elas existem ali para que a gente faça a aplicação delas e a partir dessa aplicação a gente verifique que parte dessas teorias funcionam para o nosso jeito de fluir. Isso significa, então, que a partir de uma teoria, eu vou debater com aquela teoria uma forma que tem a minha dose, que tem aquilo que acrescenta o meu olhar para gerar uma nova metodologia, uma nova verdade relativa de ponta. E por que às vezes a gente se frustra? Porque a gente acha que a teoria que existe deveria dar suporte às nossas frustrações. Mas as nossas frustrações, elas existem para que novas teorias sejam construídas a partir das teorias que já existem. Então, todo mestre, ele está ali para o debate. Toda técnica, ela está ali para ser debatida a partir justamente das nossas frustrações e das coisas que a gente precisa desenvolver em comunhão com os nossos mestres, né? Então, esse é um aspecto importante porque eu realmente sinto que é raro que a gente encontre espaço para pensar criticamente enquanto a gente está se comparando com as coisas que já existem, né? Então, se eu me inspiro em algo que já existe, se eu estudo o que já existe, mas eu jamais abro mão de acrescentar o meu próprio olhar, provavelmente com o tempo a gente vai desenvolver uma estrutura de maior autenticidade e de maior autonomia. Faz sentido? Né? Oi, Fátima, oi, Ju. Seres integrais, Fábio, totalmente. Né? Oi, Laura, beijo, beijo. Obrigada, Alex. Oi, Gabi. People, então assim, pensamento... Opa, deixa eu ver, Paty. Às vezes nós mesmos não sabemos o que gostamos ou o que nos faz felizes, justamente por nunca priorizarmos isso, nos deixando infelizes e doentes sem saber por quê, quando na verdade esquecemos de nós mesmos. Esse diálogo sobre quem nós somos a partir das relações é um dos fundamentos, né? Para que a gente possa desenvolver essa identidade e firmar a nossa identidade para o mundo, né? Obrigada, Ju. Beijo, beijo. Valeu, valeu, Gabi, também. People, eu quero desejar um bom final de semana. Sextou, né? Vamos almoçar, ou para quem sempre almoça comigo, muito obrigada. Se vocês quiserem me mandar alguma sugestão de temas das nossas lives, podem mandar. Tô, assim, sempre muito grata e feliz pelos nossos encontros de sexta-feira. Agradecer a nossa super audiência de hoje. Dizer que tenho por nós o maior carinho, tá bom? Um beijo carinhosíssimo. Esse final de semana é aniversário da minha mãe, aniversário do Juliano, do meu irmão. Então a gente tá animado pro fim de torcendo para que dê esse sol lindo, né? Sábado e domingo também. Um beijo, people. Fiquem com Deus. Foi muito bom ver a gente. Um bom final de semana. E vamos nos cuidar, fazer os nossos exames e suplementar o que precisar. Beijo.